Quer acabar com as terríveis cólicas do seu bebê para que ele tenha uma noite mais tranquila e não sofra tanto assim? Então vem comigo que hoje eu te conto tudo num protocolo de reflexoterapia, uma técnica natural de massagem nos pés, que não tem contraindicação para o seu bebê e nem efeito colateral. Eu sou a Gabriela Rosseto, sou especialista em reflexologia podal e hoje vim aqui para te dar essa aula gratuita para você fazer aí na sua casa com o seu bebê. Ah, lembrando, essa técnica funciona para adultos também. Os pontos são basicamente os mesmos. Então vem comigo que eu vou te dar o passo a passo agora. Bom, para começar, a gente precisa entender como que funciona o bebê. Eu trouxe a minha bonequinha aqui hoje para mostrar para vocês como que funciona, para explicar para vocês essa técnica, tá bom? Bom, então inicialmente eu preciso entender que a digestão do bebê, ela termina, né? O intestino do bebê, ele termina de se formar depois que ele nasce. É por isso que as terríveis cólicas, elas vêm nesses primeiros meses do bebê. Porque aquele bebê, enquanto estava na barriga da mãe, ele recebia os nutrientes via cordão umbilical e não pelo sistema digestório. Então, o corpo dele, o intestino dele não estava acostumado a trabalhar e a fazer os movimentos peristálticos para empurrar aquele alimento, mesmo que fosse água, certo? Bom, a partir disso, quando ele nasce, ele começa essa ingesta, primeiro que o estômago dele é do tamanho de uma cereja e vai evoluindo aos poucos com o passar do tempo, com a amamentação. E a amamentação, ela é fundamental para também contribuir para esse processo. Porque no leite materno existem células do sistema imunológico da mãe que são transmitidas para o bebê. E isso fortalece toda a flora de bactérias boas, tanto do estômago quanto do intestino desse bebê. Por isso é tão importante a gente incentivar e estimular o aleitamento materno, tá bom? Para que ajude a formar, a finalizar essa formação do intestino do bebê logo após o nascimento. Muitas das vezes a amamentação é algo natural, mas não é fácil, não é porque é natural que é fácil. Então, vale a pena, fica a minha dica especial aí, enquanto mamãe também, minha dica especial aí para você, mamãe. Procure consultoras de amamentação. A gente se preocupa muito em fazer o enxoval do bebê, mas a gente se esquece do principal, que é o aleitamento materno. Esse bebê vai precisar de leite. A mãe não sabe amamentar, o bebê não sabe mamar. Ah, mas é instintivo. É instintivo, mas nem por isso é fácil. Então, procure uma consultoria, procure ajuda, que isso vai facilitar também as tão terríveis cólicas, porque com o aleitamento materno, isso vai favorecer e facilitar a digestão do bebê e também a formação de bactérias boas, de sistema imunológico para esse bebê, para terminar a formação desse intestino dele. Essa é a primeira dica, tá bom? Gabi, mas não teve jeito, eu não tive leite, eu procurei consultório, eu fiz tudo e realmente precisei entrar na fórmula. Bom, a fórmula salva vidas, né, gente? Quando bem indicada, ela é muito bacana. Então, nada contra as fórmulas infantis aqui, né? Muito pelo contrário, eu precisei complementar com o meu bebê, mas de novo, façam isso da maneira correta, né? Se possível, tentando fazer as duas coisas, né? Com o peito mais a fórmula. E existe jeito certo de fazer isso para que você também não crie confusão de bicos e não tenha outros problemas com o seu bebezinho aí. Tenho certeza que você, enquanto mamãe, ama esse bebê mais do que tudo e quer dar muito amor, muito carinho, sempre o melhor para ele. Então, se atente a isso. E a consultora é a pessoa ideal para te ajudar neste sentido, tá bom? Por experiência própria, procure a consultoria. Gabi, tô fazendo tudo certinho, ele tá mamando, né? É leite materno, mas ainda assim tem as cólicas. Sim, gente, tem porque o bebê tá aprendendo a digerir. O corpo dele tá aprendendo a fazer o que a gente chama de movimento peristáltico.
Toda vez que a gente adulto come um alimento, a gente engole e esse alimento ele vai descer pela garganta, chegar lá no estômago, né, esôfago, tudo, e vai para o intestino depois dessa digestão, dessa quebra de partículas e vai continuar. A digestão, boa parte dela, a absorção de nutrientes, ela acontece lá no intestino. Esse bebê nunca absorveu nutriente por ali, né, pelo intestino. Ele nunca conseguiu fazer o movimento peristáltico, que é esse movimento de empurrar esse bolo fecal para poder fazer depois o cocôzinho. Então, ele está aprendendo, o corpo dele está aprendendo. Ele ainda não sabe lidar com essa dor e com esse movimento. Ele estranha isso tudo, né? Além de doer, a gente, quando está precisando ir ao banheiro, a gente sente o estímulo e fala: opa, preciso ir. O bebê ainda não tem isso. Ele só chora porque é a única forma dele expressar o que ele está sentindo. Então, a cólica, ela judia do bebê e, consequentemente, dos cuidadores mais próximos, né? Porque esse bebê começa a chorar compulsivamente e você não sabe o que fazer com isso, né? Você quer ajudar de todas as formas, mas às vezes não tem o que fazer, a gente precisa esperar passar. Então tá aqui a nossa aula de hoje. Tenho que, a partir de hoje, vai ter o que fazer sim. Você pode fazer a massagem da reflexologia. O que essa massagem vai fazer no corpo do seu bebê? Ela vai mandar um estímulo lá pelo pezinho do bebê. E esse estímulo vai subir pelos nervos da coluna dele, vai chegar no cérebro. O cérebro dele vai interpretar esse estímulo e vai falar assim: esse bebezinho aqui tá precisando de um estímulo a mais, tá precisando de uma forcinha, tá precisando de uma ajuda lá no intestino dele. Vou mandar essa ajuda. E aí o cérebro manda essa informação para que os músculos lisos lá do meu intestino, do intestino do bebê, na verdade, consigam fazer isso com mais efetividade. Então, olha que fantástico essa técnica. Ela é natural, porque ela vai usar o sistema nervoso que já existe no corpo do bebê e que é íntegro, que está funcionando, né? Porque se ele está evacuando, é porque esse intestino está funcionando. Então, ele vai usar um sistema que já existe, que está em perfeito funcionamento e vai mandar o comando para que melhore, para que potencialize, para que faça melhor aquele movimento. Consequentemente, o bebê sofre menos com as dores. Então, vamos lá. Quais são esses pontos? Direto ao ponto, sem enrolação, ó. Vou pegar a bonequinha aqui, gente, mas ó, ela vai ficar com a cabecinha apoiada aqui no meu ombro, para que eu consiga filmar o pezinho dela, tá? Mas não é esse o posicionamento adequado para o bebê, por favor, tá? Para você fazer essa massagenzinha no bebê, você pode ou com ele no colo e uma outra pessoa vem aqui no pé, ou então você pode sentar com as pernas esticadas, né? Esse bebê de frente para você, para que você também olhe essas expressões faciais do bebê. É importante que você esteja atento a todas as expressões faciais para saber se está agradável, se não está, e regulando até a pressão. Lembrando que é um bebê, a pressão precisa ser leve, tá bom? A tolerância dele é menor. E se ele começar a ficar agitado e não quiser mais, e começar a se mexer muito, e começar a reclamar, espera um pouco, deixa ele acostumar com aquele toque que é algo novo para ele, e depois, outro dia ou mais tarde, você estimula novamente esses pontos, tá bom? Sempre respeitando esse bebê. Importante, o bebê não pode estar muito cheio, mas também não pode estar com muita fome. Se ele tiver assim, ó, tô louco para mamar, ele não vai parar quieto para receber essa massagem, tá bom? Então, é importante que se ele estiver muito agitado, você dê um pouquinho de mamar para ele, põe para rotar, espera ele saciar, espera passar uns minutos logo que ele mamou, pelo menos aí uns 10, 15 minutos, e aí sim você vai fazer a massagem, tá bom? Mas também não pode ser imediatamente. Mamou, um minuto depois eu tô deitando com esse bebê para fazer massagem nele, tá bom? Porque senão ele também vai ficar incomodado. Ele não pode estar sujo, né? Porque eu não gosto de ficar suja, você não gosta de ficar sujo, o bebê também não gosta. Então ele não pode estar nem com fralda por trocar, nem muito próximo da hora do banho. Então, minha indicação: dá um banho nesse bebê, põe um chazinho de camomila lá na banheira,
deixa ele calminho, dá um mamazinho, né? Faz arrotar, espera aí uns 20 minutinhos e aí sim você começa essa massagem, né? Porque aí ele vai estar limpo, cheiroso, mamado, cheinho de barriguinha quentinha, gostosinho. Aí sim, com certeza, ele recebe melhor esta massagem, tá bom? Então, o posicionamento correto é esse, ó. Ou ele deitado no seu colo, tá? Você com as pernas esticadas, ou você sentada na cama e ele deitado na cama, bem posicionado, né? Põe aqueles travesseirinhos anti-refluxo, sabe? Aqui, ó, sabe aqueles que fazem tipo uma cunha assim, ó? Para que esse bebê fique levemente inclinado, né? Bem levemente, tá bom? Respeitando aí todos os padrões ergonômicos para o bebê também, tá? Mas, por questões pedagógicas aqui, eu vou virar esse bebê para que vocês consigam ver o pezinho e entendam como a gente tem que fazer essa massagem, tá bom? Combinado? Gente, o pé do bebê, ele é muito petitiquinho. Então, quando a gente vai pôr o nosso dedo no pé do bebê, a gente já pega várias áreas ao mesmo tempo. Tem uma outra aula aqui também de massagem de reflexo para bebê. Vou deixar o link aqui, o card em algum lugar. Vocês clicam para ver também. Lá naquela aula eu coloquei o mapa do desenho do pé do bebê. Vai lá e dá uma olhada para você ver como que o mapa da reflexologia no bebê é um pouquinho diferente do nosso, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui no pé do bebê também. A outra aula, gente, é sobre sono, para o bebê dormir melhor. Pontos para o bebê dormir melhor. Então, mamãe, se você tá com problema de sono aí também, vai lá ver esse vídeo, tá? E aqui, ó, o bebê, a gente não tá falando que tem que trabalhar o intestino dele, que o intestino dele ainda tá aprendendo a digerir, tá aprendendo a fazer movimento peristáltico. Exatamente por isso que eu vou pegar o ponto do intestino no pezinho dele. E nós temos duas áreas de intestino no pezinho. Eu vou usar um cotonete aqui, ó, uma haste flexível, para a gente poder mostrar. Essas duas áreas é o meinho do pé do bebê aqui, ó, tá bom? Toda esta região de fora a fora, tá? Então, a gente tem essa almofada superior do pé do bebê aqui, ó. Sabe essa curvatura aqui, ó, que tem assim no pezinho do bebê? Essa parte aqui para cima é a almofada superior que a gente chama. E essa parte do calcanhar aqui, ó, mais daqui para baixo, né, é a almofada inferior. Então, toda a região central aqui, ó, do pé do bebê vai trabalhar sistema digestório no bebê como um todo, tá? Tanto o estômago quanto os intestinos, grosso e delgado, tá? Então, a massagem, gente, a gente vai fazer exatamente aqui. Você pode fazer com o seu indicador uma massagem, ó, de fora para dentro, como se fosse uma minhoquinha, tá bom? Assim. Ou você pode fazer com o cotonete também, né? E aí o cotonete fica em pé e você vai rolando este cotonete de fora para dentro. Gabi, quantas vezes? No mínimo 3, no máximo 6 vezes, tá bom? Se for o cotonete, você tem que fazer 2 linhas, tá bom? Se for com o dedo, e aí depende também do tamanho do seu bebê, né? Se é um bebê aí, sei lá, de 6 meses e ele tá tendo cólica, ele já é um bebê maior. Então, o seu dedo você vai precisar fazer 2 linhas. Mas se é um bebezico de recém-nascido, um dedo seu já pega essas 2 áreas, ó, que é o caso aqui da minha bonequinha. Ela tem um tamanho de um recém-nascido. Então, quando eu coloco o meu dedo aqui no meio, ó, eu já estou pegando as 2 áreas. Então, eu vou fazer uma minhoquinha só, certo? Digamos que eu fosse dividir em 2 áreas, eu faria uma linha, 2 linhas, primeira vez. Uma linha, 2 linhas, segunda vez. Uma linha, 2 linhas, terceira vez. E aí, se o bebê estiver tolerando, eu posso fazer até 6 vezes cada movimento, tá bom? No caso do meu bebê... Ai, minha bebê tá suja, coitada. Olha a cabeça dela. Vou ter que dar banho nela, olha. Não segui as regras, não dei banho na bebê. Então, ó, como a minha bebê, uma mão só, um dedinho só, já pega as 2 áreas, ó, já pega o meio inteiro do pé dela, um dedo aqui é o suficiente, tá bom? Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 vezes é o máximo, o mínimo é 3. Fiz num pé, eu vou repetir a mesma coisa no outro pé. Gabi, assim faço em um, faço no outro? Não, você pode fazer tudo no pé direito e depois tudo no pé esquerdo, não tem problema, tá bom? Mas lembrando, todos os pontos que você pegar em um pé, depois você vai fazer a mesma sequência no outro pezinho, tá bom? Além do ponto do intestino, eu preciso pegar. Lembra que eu falei que toda a inervação passa no centro da coluna e manda isso para a cabeça? Então, nós vamos pegar também os pontos da coluna, porque é na coluna torácica e lombar que vai a ramificação dos nervos para os órgãos internos, de intestino, por exemplo, tá bom? E a coluna, ela fica aqui, ó. Se eu virar a minha bebê, na parte de dentro do pé aqui, nessa curvinha na parte de dentro do pé, bem na divisa do pé, tá bom? Então, ó, eu vou fazer o cotonete aqui, dá pra vocês verem? Ó, lembrando, tem que virar a bonequinha, tá? Virar porque é a parte de dentro do pé, tá bom? Então, vou pegar aqui, ó, e vou deslizar o meu cotonete. A parte do meio, ó, entre a almofada superior que eu disse e a inferior. A parte do meio, ó, coloco o cotonete e giro ele. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6. Tá bom? Aqui eu já tô pegando coluna torácica e coluna lombar do meu bebê. E por fim, para finalizar, eu preciso drenar todos os líquidos, né, deste corpo, deste interstício, ou seja, entre as células do corpo do meu bebê, para que ele consiga eliminar isso também. E isso também trabalha o sistema imunológico do bebê, que é a parte de cima do pé aqui, entre os dedinhos, ó, essa linha que sobe dos dedinhos aqui, ó, é a parte de linfático, de circulação. Então, de novo, com o meu cotonete, dá para vocês verem? Eu vou subindo, ó, deslizando. Opa, acho que não deu. Deixa eu fazer de novo. Coitada da minha boneca, ela vai ficar toda torta aqui, gente. Mas é questão pedagógica, né? Vocês me entendem. Então, aqui, ó, opa. 1, 2, 3 e, opa, 4. Certo? Entenderam? Gabi, posso fazer com o meu dedo? Pode também. Você pode vir aqui, ó, com o seu dedo e fazer linhas aqui assim, ó, ascendentes. Tá bom? Ou você vem com o cotonete, né, lá na linha e vai deslizando para cima do meinho, seguindo do meinho de cada dedo. Certo, meu povo? Esses são os pontos que a gente vai trabalhar no meu bebê para que eu consiga melhorar a cólica dele. Lembrando que a cólica, ela sempre tem uma causa. A cólica é uma consequência, a dor que ele está sentindo. Mas a causa tem muito a ver com a alimentação desse bebê. Esse bebê nunca comeu, começou a comer, o corpo dele está aprendendo a trabalhar com isso. Bebês de fórmula, eles tendem, de novo, não estou aqui para julgar, fórmulas salvam vidas, né? Salvam vidas quando bem indicadas. Quando mal indicadas, ela pode estar prejudicando sim o seu bebê. Então, fiquem atentos às quantidades, porque o bebê, quando ele é novinho, quando ele é recém-nascido, o estômago dele é do tamanho de uma cerejinha. Gente, cabe pouco conteúdo ali dentro. Às vezes, o pediatra passa lá 60 ml, só que o estômago dele tem tamanho de 30, sabe? Então, fiquem atentos a isso. Não estou julgando aqui, né? Procurem informação, é disso que eu estou dizendo. Procura a consultora de amamentação, que ela é especialista no aleitamento materno, tá bom? Veja qual é a quantidade ideal para o estômago do seu bebê de acordo com a idade dele. E se for a fórmula, faça a fórmula na quantidade exata, porque senão você começa a pôr mais do que deveria e aí sim esse bebê vai mesmo ter muita cólica, tá bom? Às vezes ele dorme muito bem porque a fórmula ela é pesada a digestão para o bebê, né? Então ele dorme muito bem porque ele tem aquele sono, sabe quando você come uma feijoada e fala, quero dormir agora? Basicamente é isso que acontece com o bebê, tá bom? Então, cuidado com a quantidade aí das fórmulas, tá?
Verifiquem se está bem indicado isso. Ficou com dúvida, contrata a especialista, a consultora de amamentação, tá bom? E se você estiver dando fórmula, as chances do seu bebê ter cólica são maiores, porque a fórmula, como ela é uma composição química, né? Né, em pó, e ela vem de outros derivados que não leite materno, o bebê tem uma dificuldade ainda maior de fazer a digestão disso, tá bom? Então, as chances dele ter cólica são maiores. O cocô do bebê de fórmula também é diferente, ele pode ter granulozinhos. Então, é legal você conversar com o seu pediatra sobre isso também, tá bom? E, claro, se o bebê ingere líquido, as fezes dele também são líquidas, isso é natural. Se o cocô tiver com muito muco, fique atento, né? Sempre avalie, tá? A fralda do bebê é um bom termômetro para essa mãe avaliar se ele está ingerindo adequadamente leite ou não, tá bom? Porque o peito não vem com dosador, né? Não dá para você saber quanto que esse bebê mamou, mas a fralda é um bom indicador se ele está mamando bem ou não, se ele está chorando de fome ou de cólica. E se for de cólica, agora você já tem um recurso fantástico para cuidar do seu bebê de forma natural, sem agredir o corpo dele, só levando benefícios e ajudando. Tenho certeza que isso vai contribuir muito para a sua jornada de maternidade. Todo o meu abraço, carinho e respeito para você, mamãe. Se você conhece uma mamãe aqui que precisa dessa informação e você quer contribuir, compartilhe esse vídeo com ela. Vamos levar informação, vamos ajudar. Sororidade com as mulheres, né, gente? É isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Corre lá para ver o outro vídeo também que fala sobre o sono do bebê e a reflexologia. Beijinho no coração. Até